Meu amigo e minha amiga rubro-negra, vamos reagir aqui a essa notícia que nos pegou de surpresa e nos deixou muito triste. Eu quero reagir a essa notícia com você e já a gente vai falar um pouco mais. Vamos lá. Pois é, meus amigos, De La Cruz está fora das finais da Copa do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, não é da final, ou seja, não é do primeiro jogo, é das finais, ou seja, dos dois jogos. Desfalque importantíssimo, você viu ali que o De La Cruz saiu sentindo a coxa, ele já vinha com dores no joelho, ele estava ali no sacrifício e está aqui no Globoesporte.com. De La Cruz sofre lesão na coxa direita e desfalca o Flamengo nas finais da Copa do Brasil. O Uruguai passou por exame na tarde dessa terça-feira e terá pelo menos um mês de recuperação. Então, praticamente fora da temporada, De La Cruz, né? Notícia aqui da Letícia Marques e do Thiago Lima no Globoesporte.com, meus amigos. E aí, como se não bastasse todos os problemas que nós já temos ali o Pedro fora, que é o nosso principal jogador na temporada, Cebolinha, que era um dos principais jogadores, o Luiz Araújo também, que vinha muito bem, né? Nos últimos 3 meses ali antes da lesão, acho que era um dos principais jogadores do Flamengo, né? Principalmente que depois que perdemos os outros ali, ele assumiu bastante protagonismo, ainda com Tite, né? Obviamente. Então, além disso tudo, a gente não vai ter De La Cruz. Pois é, meus amigos, alguma coisa tem que ser feita em relação ao De La Cruz, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas não é de hoje, já que o De La Cruz caiu de rendimento. Bem, vamos dar seguimento aqui, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Aguarde aí que eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? E além do De La Cruz, meus amigos, o Flamengo também não vai ter Pulgar, por causa do cartão amarelo, e Bruno Henrique, foi expulso, né? Ambos suspensos, ou seja, no primeiro jogo da final a gente vai estar bastante desfalcado, viu? E a gente vai precisar ver ali o que o Felipe Luiz vai encontrar de solução para poder a gente conseguir ganhar esse título da Copa do Brasil, que eu tenho certeza que serão jogos muito difíceis, mas que é possível ganhar, totalmente possível ganhar. A gente viu ali que o Vasco causou grandes problemas ao Atlético Mineiro, né? E quem sabe nós possamos causar também tais problemas, meus amigos. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre essa questão toda, mas eu quero primeiro me ater aqui, meu amigo e minha amiga rubro-negra, a questão de La Cruz. Inclusive, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo aqui no seu grupo de Flamengo. Você me ajuda muito, tá bom? O De La Cruz fora é uma situação muito difícil. Mas aí eu quero falar com você o seguinte: o De La Cruz de outrora, do início do ano, o De La Cruz ali de janeiro até junho, né, até ele voltar da Copa América, junho, julho, era um De La Cruz. O De La Cruz pós-Copa América é outro De La Cruz. Esse De La Cruz não faz tanta falta, né? Porque é um De La Cruz ali que perdeu intensidade, é um De La Cruz ali que deixou de ser um jogador-chave para o Flamengo, é um De La Cruz ali que deixou de ser um jogador que resolvia, porque tirava o time da defesa e levava ao ataque carregando bola, intenso marcando, intenso às vezes fazendo a marcação-pressão até sozinho, né, na época do Tite. Então, assim, acredito que o Felipe Luiz não tenha tido nenhuma vez um De La Cruz 100% para usar. E o De La Cruz jogou no sacrifício esse jogo contra o Corinthians e acabou se lesionando. Estava com dores no joelho e acabou lesionando a coxa ali, porque o atleta muitas vezes compensa, né? A dor em uma perna com a musculatura de outra e tal, e acabou se lesionando e deve ficar um mês fora, ou seja, praticamente fora da temporada, né, meus amigos? Se você for levar em consideração aí que só voltaria depois do dia 22, 23 de novembro desse ano, né? Praticamente ali nas rodadas finais mesmo do Flamengo no Brasileirão. E eu quero te dizer o seguinte: não teremos o De La Cruz, ok. Mas além disso tudo, não ter o Pulgar e não ter o Bruno Henrique é muito sério. Eu diria para você até que não ter o Pulgar é mais sério do que você não ter o Bruno Henrique, né? Porque o Pulgar ali se recuperou muito bem com o Felipe Luiz. Eu quero saber a sua opinião. Se você concorda ou discorda comigo, comente aí abaixo. Mas o Pulgar se recuperou muito bem, né, com o Felipe Luiz. O Pulgar voltou a ter aquele nível de jogo que ele tinha no ano passado, que esse ano não havia se apresentado em campo ainda, né? Então nós vimos o Pulgar se recuperar muito bem, voltando a marcar bem, voltando a construir jogo ali, iniciando a jogada do Flamengo, minimamente bem, né? E a opção que nós temos do Pulgar é o Alan, meu amigo e minha amiga rubro-negra, né? O Everton Araújo ele não é propriamente ali esse jogador, pode até ser, eu até apostaria no Everton, mas provavelmente vai ser o Alan. E aí vai ser uma situação difícil para nós, porque o substituto do Bruno Henrique pode ser o Michael, o substituto do Bruno Henrique pode ser o Gonçalves. Tudo bem, não é o lado dele, mas pode ser. Pode ser até o Lohan. Pode ser até o Plata. Invertido também, porque não é o lado dele. O dele do Gonçalves, Plata e Gonçalves jogam melhor pela ponta direita, né, e não pela esquerda. Então seria ali o Michael. Agora, para o lugar do Pulgar, você fica refém do Alan.
né? Não estou aqui jogando praga, mas o Alan, meus amigos, eu que defendi a contratação dele na época, não jogou nada no Flamengo até agora, né? Então a gente pode ficar numa situação bastante complicada dependendo do Alan para substituir o Pulgar ali, né? Então vai ser uma situação difícil. E outra coisa que eu quero falar com vocês que o Felipe Luiz vai precisar arranjar solução para isso é o Gabigol, né? Nós temos um Gabigol ali que mais uma vez não jogou bem no tempo que esteve em campo, perdeu algumas bolas bobas, né? O que mais irrita, cara, não é, por exemplo, o Gabigol dar um chute, passar perto, perder o gol, mas é ele perder bolas bobas, cara, dominar a bola, errar domínio 2, 3 vezes seguidas, sabe? Errar passes curtos, passes até simples para um jogador profissional, né? Então, o Felipe vai ter que decidir se vai continuar dando sequência ao Gabigol, se vale a pena, se ele acredita que o Gabigol em algum momento vai ressurgir, que na última coletiva ele já foi mais duro, ele já falou, cara, pode ser que não ressurja nunca esse Gabigol, né? Ou se ele vai tentar uma outra coisa, vai adaptar algum jogador ali como um falso 9, eu não sei o que ele pode fazer, né? Diga aí nos comentários o que você acha, o que você faria, né? Se você daria prosseguimento ao Gabigol, se mudaria o esquema, se tentaria adaptar alguém, como já foi adaptado o Bruno Henrique, por exemplo, né? Então essa é uma situação, mais uma situação difícil que o Felipe Luiz vai ter que gerir, né? E a outra situação também, meus amigos, é o seguinte, o time do Galo é um time muito mais forte que o do Corinthians, né? O Atlético Mineiro ali tem um Hulk, tem um Paulinho, jogadores que decidem a todo tempo, cara, né? Você vê ali, eu tive a oportunidade de ver o jogo do Vasco, não sei se você aí, meu amigo e minha amiga, viu o jogo do Vasco, mas o Hulk não jogou bem. O Hulk não participava do jogo, o Hulk tinha dificuldade ali jogando de costas, não conseguia ali fazer das suas. E no final do jogo, aos 39, né, 38, o Hulk consegue me acertar ali um tiro daquele, né, uma pancada daquela e fez um golaço. Então é o tipo de jogador que às vezes não está bem, como por exemplo o Arrascaeta, mas no lance define, né? O Corinthians não tem tanto esse jogador. Pô, o Atlético Mineiro tem 2, cara. Ainda tem o Zaratio, que é muito bom jogador, né? Que é muito bom jogador. Ainda tem o Scarpa, que também é muito bom jogador. Então nós vamos enfrentar aí um tipo de adversário diferente do Corinthians. Eu estou até ansioso para saber quais as soluções o Felipe Luiz vai ter para neutralizar o Atlético. E para além de tudo, conhecendo a filosofia do Felipe Luiz, que é a mesma do Mister, como ser protagonista contra o Atlético, inclusive lá em Minas, né? Então eu estou ansioso para entender essas soluções que ele vai buscar e como ele vai as aplicar no campo, né? Vamos ver aí o que pode acontecer. Diz aí nos comentários o que você acha que deve ser feito, né? O Flamengo deve recuar mais no jogo lá em Minas e deixar para propor só aqui no Maracanã? Eu acho que não. Eu acho que, pro meu gosto e por aquilo que o Felipe Luiz aparenta gostar, acho que ele vai tentar propor jogo aqui e lá. Com a marcação-pressão, com tudo. Enfim, é esperar para ver. E a outra situação que eu quero falar para vocês, meus amigos, é que tem sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, das finais, né? Na quinta-feira, às 3 horas. Né? A gente vai saber aí se o Flamengo vai decidir no Maracanã, né? O segundo jogo no Maracanã ou o segundo jogo em Minas, né? Seria bastante interessante a gente decidir no Maracanã, né? A gente viu ali que decidir em São Paulo não foi nada fácil, a gente perdeu um jogador ali. Eu acho até que se a gente não perde o Bruno Henrique, cá para nós, né? Tem muitos amigos corintianos aqui no canal, mas se a gente não perde o Bruno Henrique ali, eu acho que a gente ia ficar numa boa situação, né? Numa boa situação, não ia passar muito perrengue não. Mas perdemos o Bruno Henrique e o Felipe Luiz foi muito esperto ali colocando um 5-3-1, né, oriundo originalmente de um 5-3-2, né, com 11 homens, mas estava com 10, portanto ficou um 5-3-1 e ele conseguiu de fato ali com jogadores que prendem bem a bola no meio e uma linha de 5 atrás, levar o jogo, né, e o Corinthians não pressionou tanto assim, né, o Corinthians inclusive teve bastante dificuldade, né, muito chuveirinho, muita bola alçada e não teve êxito, né. Meus amigos, uma outra observação que eu quero fazer, e isso eu já venho dizendo aqui há algum tempo, falei em algumas lives, a gente tem que ressaltar aqui o Rossi e o Wesley, né. O Wesley tem melhorado muito. Até vi uma entrevista hoje dele à Flá TV falando que ele tem um grupo de consultoria, de coaching, enfim, de algo assim técnico, né, em relação aos números dele, aos jogos, em que ele analisa o que ele faz de errado e consegue pegar aqueles jogos, aqueles lances que ele apareceu no jogo, enfim, que ele de alguma forma foi protagonista, para poder consertar os erros dele. Achei isso muito interessante, cara. Um cara novo ali, mas com uma cabeça de querer melhorar, de querer se aprimorar na sua profissão. Isso é muito legal e tá dando fruto, hein? Eu que era crítico do Wesley, vou dizer para você aí, meu amigo e minha amiga rubro-negro, o Wesley melhorou muito, né? E o Mateuzinho foi falar lá negócio de clima hostil, ele deu uma sacaneada no Mateuzinho.
você viu bem lá no Instagram do Flamengo. E a outra coisa que eu quero te dizer é o Rossi. O Rossi tem estado muito bem, né? Não só está jogando agora muito bem, mas já vem de alguns meses aqui um Rossi com um nível superior que ele tinha, né? E ainda ganhando tempo ali, né? Se passando por uma espécie de Diego Alves ali, fazendo cera, ganhando tempo. Coisas que você precisa muitas vezes em jogos de mata-mata e até mesmo em pontos corridos. Então o Rossi também tem atuado muito bem, meus amigos. Isso tem que ser dito, né? Pegou pênalti na semana passada, tudo bem que não adiantou, mas ele fez o papel dele. Então o Rossi também tem que ser aqui lembrado, né? Porque o torcedor rubro-negro às vezes lembra das coisas ruins, mas não lembra tanto das coisas boas. E esses dois atletas têm melhorado, têm se aprimorado. Isso tem que ser dito, viu? Tem que ser dito. Então é isso, meus amigos. Essas aqui são as notícias do dia que eu considero mais importantes. Aqui dei a minha opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Né? Se você concorda, se você discorda de mim, diga aí o que você acha, porque eu leio todos. Todos os comentários eu leio. Vocês sabem aqui das lives do canal, inclusive segunda, sexta, às 10h15. Hoje, excepcionalmente não, né? Mas vocês sabem que eu leio todos os comentários. Então deixa aqui abaixo o seu comentário, porque eu vou ler o seu comentário. E apareça nas lives aí, você me dá uma moral, curta o vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto, um forte abraço e tchau!